Bom dia, nono ano, tudo bom? Vamos fazer uma revisão. Essa semana tem prova bimestral, fazer uma revisão assim rapidona, mas bem abrangente, tá bom? Vocês viram que eu postei a playlist, a lista de todos os vídeos de todas as nossas aulas no Google Classroom, e também postei alguns exercícios, algumas listas de exercícios para vocês praticarem o que a gente vai conversar aqui agora. Combinado? Vamos lá. Primeiro assunto, if clauses. If clauses já caiu na prova passada, mas ainda vai cair uma questão ou duas a respeito de if clauses, principalmente comparando a if clause, o primeiro condicional, if clause tipo 1, e comparando com a if clause tipo 2. Então, gente, vamos dar uma olhada. Olha lá, a primeira condicional, a if clause tipo 1, eu uso quando eu quero falar a respeito de alguma coisa que eu entendo que haja uma possibilidade real de que essa coisa vá acontecer no futuro, caso a condição seja verdadeira, tá bom? Então lembra que first conditional, condicional tipo 1, condição real, eu acho que pode acontecer. Tá legal? E para formar a frase condicional do tipo 1, eu sempre vou usar o if mais o presente e na outra clause, na outra frase, no outro pedaço, na consequência, will. Legal? Às vezes você vai encontrar outras palavrinhas. No lugar de will, você pode encontrar can, might, may, must, should, um monte de outras. Mas é bastante comum encontrar o will, é o mais usado. Durante as aulas eu também falei para vocês que dependendo da situação, ao invés de will, você vai encontrar o going to future. Lembra? Então vamos ver aqui alguns exemplos. According to the weather forecast, it might rain tomorrow. Então, para eu expressar isso com uma if clause, if it rains, I'll stay home. Legal. If I don't call you tonight, you can call me. Então, olha, se eu não te ligar, você pode me ligar. Ó, com can. Legal? Will you wait for me if I am late? If I am late, pode soar esquisito, mas é desse jeito mesmo. Na if clause do tipo 2, gente, eu vou usar essa construção quando eu entender que as chances dessa consequência acontecer no futuro são mínimas. Então, eu meio que sei que a condição real agora não dá para ser cumprida. Como é que eu vou me expressar? Eu vou usar if mais passado, passado simples, e na outra clause, na consequência, eu uso would. Legal? No lugar de would, pode ser que você encontre could ou might. Legal? Mas o usual é would. Tá legal? Para nossa prova, você tem que lembrar do will e do would. Eu não vou ficar colocando exceções na prova, tá bom, gente? Não vai ter pegadinha. Então, vamos ver aqui o exemplo. At the moment, it's raining. If it were sunny, I would go out. If it were... Ai, nossa, Rachel, it were? Que esquisito. Lembra que é passado subjuntivo aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo uma suposição, então é were para todos os sujeitos, tá bom? Junto do if, nesse passado aqui, é were para todas as pessoas se for o verb to be. Legal, gente? Aqui tem alguns exemplos com could e tudo mais. Vamos lá. Que aulas que você vai encontrar conteúdos, exercícios e as explicações lá na playlist? Desculpa. Voltando aqui. Things to remember. Eu fiz essa notinha aqui, ó. Coisas que você tem que lembrar. Olha lá. Will e would nunca vão na parte da sentença que tem o if. O lado da sentença que tem if nunca vai ter nem will nem would. Anota essa, super importante, porque lá na prova, na hora de você decidir como é que você vai conjugar o verbo, você tem que lembrar que will e would nunca vão junto de if. Então lembra da gente sempre dividir a frase em condição e consequência para saber. Legal?
A parte com o if pode ser no começo da frase, separado por vírgula, ou pode ser no final da frase. Olha lá, mesmo essas duas frases querem dizer, essas duas sentenças querem dizer a mesma coisa. If it rains, I'll stay home. Ou I'll stay home if it rains. Legal? Na segunda condicional, condicional do tipo 2, o significado, eu estou falando no passado, mas o significado não é do passado. Eu estou falando sobre uma condição presente. Só que é uma condição presente que eu acho que é meio improvável. E é por isso que eu uso o passado. Combinado, gente? Então, se eu falo, what would you do if you found a lot of money in the street? Eu quero saber o que você faria se você achasse. Então, é uma condição presente. Você ainda pode achar. Apesar de que eu acho, por essa construção, eu estou dando a entender de que eu não acho muito provável que você encontre um monte de dinheiro na rua. Tá bom? Eu posso usar também when em vez de if. Olha o exemplo. When she comes, I'll call you. Ou if she comes, I'll call you. Também funciona. É o mesmo tipo de construção. Tá bom, gente? Agora sim, as aulas que a gente viu nesse bimestre. A gente viu um monte de if clauses no bimestre passado, mas nesse bimestre apenas a aula 16A. Então, se você quiser mais explicações, você vai ter que ir nas aulas do primeiro bimestre. Estão todas as aulas do primeiro e do segundo bimestre na playlist, tá bom? Você vai procurar lá pela numeração, ok? Aí, nesse bimestre, nós estudamos o present perfect. Gente, present perfect é aquele tempo verbal que eu formo juntando o have ou has, que é o auxiliar aqui, com o particípio passado. Então, lembra que o particípio passado é a terceira coluna da tabelinha de verbos, né? Então, olha, gente, frases afirmativas, have ou has. Vou usar have quando o sujeito não é he, she ou it. E vou usar has quando o sujeito é he, she ou it. Tá bom? Guarda isso. He, she ou it, eu uso has. Para o resto todo, eu uso have. Legal? Para fazer negativa, eu coloco have ou has na negativa. Então, vai ficar haven't ou hasn't. O verbo continua no particípio passado. Para fazer pergunta, eu coloco have ou has. É sempre o auxiliar, vocês repararam? É sempre a mesma regra, gente. Antes do sujeito. Então, ele pula para frente do sujeito, ok? Para que eu uso o present perfect, gente? Olha lá, a gente estudou diversas ocasiões ou diversos usos para o present perfect. Primeiro deles, to express things you have done in your life. Então, para expressar coisas que você já fez na sua vida, para falar de experiências na sua vida. Uma coisa que você já fez. She has never studied Japanese. Então, uma coisa que ela nunca fez. To express number of times you have done something. Então, também para falar de experiência de vida, quantas vezes você já fez essa coisa ou não fez, tá bom? To describe recently completed actions which are important now. Então, para falar de coisas que acabaram de acabar. Lembra que a gente usa o just? Just quer dizer que acaba de acontecer, né? Ele traz esse sentido para a frase. I have some bad news. I've lost my job. Aqui ele nem falou I've just lost my job, mas é uma coisa que provavelmente aconteceu faz bem pouco tempo e que está se refletindo agora é importante para os acontecimentos presentes, tipo, olha, vamos ter que segurar as pontas aqui, perdi o emprego, agora estou sem grana. To express situations that started in the past and are still true. Então, coisas que começaram no passado e que continuam ou se repetem até o presente. Lembra do evento não terminado? I've known James for 4 or 5 years. Tipo, se eu falo desse jeito, é porque o James ainda está vivo, não é? Se eu falasse I knew James for 4 or 5 years, quer dizer, o James morreu e eu conhecia ele fazia 4 ou 5 anos.
Entenderam? Então, no present perfect, a gente traz esse sentido de que a pessoa ainda está viva. Por quê? Porque a ação não está terminada, o tempo não está terminado. To describe unfinished actions or situations, mesma coisa. I've read half the book. So far, né? Então, eu já li metade do livro até o momento, né? Se eu não morrer, eu provavelmente vou continuar lendo e vou ler o resto. To express present result. Então, aqui é o mesmo que aquele lá em cima. É alguma coisa que aconteceu e que está se refletindo no presente, ó. John has missed the bus, so he'll be late. Então, ele vai se atrasar porque ele perdeu o ônibus. Entenderam, gente? Que tem um reflexo no presente. Nós estudamos o present perfect, só conjugação, né? Afirmativa, negativa, interrogativa, short answers, etc. nessas aulas 14, 15, 16A, 21B e 23. Mas nós também estudamos o present perfect com alguns advérbios. O primeiro conjuntinho de advérbios foi o for e o since. Gente, for e since eu uso quando eu estou usando o presente perfeito para falar de alguma coisa que vem até agora. Eu estou falando da duração de alguma coisa. Notem que for é usado quando eu estou contando para você qual é a duração. E since é usado quando eu estou contando para você quando que começou a acontecer e que vem acontecendo até agora. Então, gente, sempre junto de since, eu vou encontrar uma data, um momento passado, um ano, um horário, etc. E aqui no for, eu vou sempre encontrar uma expressão numérica acompanhada de uma expressão de tempo. Olha aqui, ó, 6 years. Então, por 6 anos. E eu estou querendo dizer que é esse o período em que a coisa vem acontecendo. Ok? Fora isso, gente, nós aprendemos também esses outros advérbios, tá bom? Already, just, never, ever e yet. Eu fiz um quadrão na lousa, vocês lembram que era um quadrão enorme? Então, olha, vamos estudar cada um deles separadamente. O already eu uso ou para fazer pergunta ou para frases afirmativas para dizer que alguma coisa já aconteceu, que aconteceu até esse momento, ela já aconteceu, tá bom? E a posição dele na frase é sempre antes do verbo principal. Então, vai ser geralmente entre o verbo principal e o verbo auxiliar. Olha na frase afirmativa. We have already finished. Então, é exatamente entre os dois. Aqui na pergunta, o sujeito entra no meio também, né? Has he already come? Se ele já chegou, ele já veio, tá bom? Então, você tem que lembrar que ele é antes do verbo principal, porque daí você não se embanana se for uma pergunta, ok? Just é usado em frases afirmativas para falar de alguma coisa que acaba de acontecer. E ele também vem na mesma posição, antes do verbo principal. Então, guarda a posição com relação ao verbo principal, porque daí você não vai cometer nenhum erro mesmo que tenha um not, que tenha uma inversão, alguma outra palavra, tá bom? Então, o just vem sempre antes do verbo principal. Exemplo, we have just arrived, ok? O never quer dizer nunca. Eu coloquei aqui que é uma frase afirmativa porque o verbo está na afirmativa, mas vocês percebem que se eu falo que nunca acontece, eu estou dando um sentido negativo para a frase, né? Então, uma frase afirmativa com sentido negativo. O verbo é na afirmativa, tá bom? De novo, antes do verbo principal. Vamos ver o exemplo? I have never failed any of my subjects. Quer dizer que eu nunca bombei, eu nunca deixei de passar de ano em nenhuma das matérias que eu faço. Ever quer dizer alguma vez. É o ever que a gente usa para perguntar sobre experiências de vida, não é? E então eu uso ever sempre em perguntas, tá bom? Ele vem antes do verbo principal. Vocês repararam que todos vêm na mesma posição, menos o yet. E isso é importante você lembrar que é só o yet que vem no final, porque se você encontrar num exercício que é para você completar com advérbios, uma lacuna no final da frase, você já vai saber qual é o advérbio que você vai usar, ou não? Vai, né?
Então tá bom. Então olha, o ever, alguma vez na sua vida, have you ever been to Poland? Alguma vez você já foi, já esteve na Polônia? Então eu quero saber da experiência de vida, é por isso que a gente usa com o present perfect. O yet pode ser usado em frases negativas ou interrogativas e ele vai mudar de sentido, mudar de significado dependendo da frase. Se a frase for uma frase negativa, vai querer dizer não até o momento, quer dizer que até esse momento isso não aconteceu. Ele vai sempre no final da frase, ó, they haven't got up yet. Tipo, eles ainda não levantaram. Nossa, 2 horas da tarde eles ainda não levantaram. I haven't read it yet. Tipo, você tá me falando de um livro, eu falo, nossa, eu ainda não li. Ainda não, tá bom? Agora, em frases interrogativas, ele tem o mesmo significado que o already, quer dizer até o momento, se já aconteceu. Ele também vai no final da frase, mas o significado é diferente do significado de yet numa frase negativa. Então, olha, se eu falar have you finished yet? Eu quero saber, você já terminou? Ou have they read it yet? Eles já leram? Vocês entenderam, gente? Então, o significado é diferente. Nós estudamos esses advérbios nas aulas 18 e 19. Procura mais explicações lá nos vídeos da nossa playlist, tá bom? Além disso, nós estudamos o contraste ou a diferença entre o present perfect e o simple past. Porque assim, a gente tende a usar mais o simple past, porque é mais fácil conjugar e coisa e tal, já me acostumei, né? Mas eles têm significados diferentes, então dependendo do tempo verbal que eu usar, eu vou estar querendo dizer uma coisa ou outra. Então, olha, na forma é óbvio, né? O simple past é aquele que eu formo com ed ou com o verbo na segunda coluna, o verbo irregular. O present perfect é have ou has mais o verbo na terceira coluna. Agora, o simple past eu estou tratando de uma ação num tempo que já terminou, já não dá mais, tipo, para falar de ontem, não dá mais para a ação de ontem mudar, porque ontem já acabou, né? Então, ela teria que ser uma nova ação hoje para ser diferente. Agora, o present perfect não, o present perfect é para falar de um tempo que ainda não terminou. Então, se eu falar essa tarde ou essa manhã, se eu ainda estou de tarde ou de manhã, esse tempo ainda não terminou, ok? Para falar o simple past é para falar de um tempo definido no passado. Então eu estou te falando quando isso aconteceu. É uma ação terminada no passado e eu estou te dizendo quando foi. Num tempo terminado no passado, né? Agora, se eu não mencionar, ou porque eu não sei, ou porque não é importante, eu estou colocando o foco na ação em si, não quando ela aconteceu, eu vou usar o present perfect e não o simple past. Tá ok? Outra coisa, para contar a respeito de uma série de coisas, tipo, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso, uma sequência de coisas terminadas, eu vou usar o simple past, tá bom? Então, tipo, eu cheguei, daí eu almocei, daí eu descansei, daí eu fui trabalhar de novo, tá bom? Agora, para expressar o resultado de alguma coisa, lembra que é alguma coisa que aconteceu e que afeta o presente? Então eu estou mostrando qual é o resultado, como isso afeta o presente, tá? Aí eu uso o present perfect, ok? Nós falamos sobre a diferença entre o present perfect e o simple past nas aulas 19b, 20 e 23. Você pode procurar lá na nossa playlist mais explicações sobre esse assunto e ver quais foram as atividades da apostila que nós resolvemos em torno desse assunto, tá? Queridos, além disso, vamos ter Reading Comprehension, como sempre na nossa prova. Pode ser que seja perguntas com question words, com WH questions, perguntas de yes or no, pode ser frases de verdadeiro ou falso, tá bom? Como a gente está estudando o present perfect, provavelmente vai ser algum texto com essa pegada aí, de alguma coisa contando ou usando o present perfect,
tá ok? Então vocês precisam saber principalmente a diferença entre o present perfect e o simple past para poder entender direito o texto, tá bom? A gente leu muito, fizemos muitas aulas de Reading Comprehension durante o bimestre, então aulas 17A, 17B, 20B, 21, 24 e 24B. Então muitas aulas, você pode voltar lá, ver que tipos de perguntas que caíram e assim por diante. Gente, eu postei para vocês, então como eu falei, listas de exercícios, então para cada um desses temas que eu coloquei aqui, eu coloquei pelo menos uma listinha de exercícios, tipo 10 itens, tá? O que eu quero que vocês façam? Que façam os exercícios e na segunda página ou no verso tem as respostas. Vocês mesmos corrigem e percebam, estudem os seus erros quando estiverem fazendo os exercícios. Então, errou, por que errou? Deixa eu entender como é que eu teria que ter pensado para poder acertar esse exercício. Se não der conta de entender, tem que entrar em contato comigo. Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato pelo Google Classroom, entrem em contato comigo, tá bom? Antes da prova, tá? Estudem bastante, arrasem na prova, tá bom, gente? See you!